muito feliz de poder contribuir, esse grupo é fantástico, né? Eu vou direcionar minha fala aqui direto já, então, para esse projeto de pesquisa que a gente tem em parceria aqui com o PC, na UTF, e falar para vocês um pouquinho desse projeto que a gente tem, então. A gente tem 4 sistemas de produção na safra, onde a gente tem um sistema que é sempre milho safra, o outro é sempre soja safra, e 2 sistemas de rotação de cultura bem complexo, onde a gente tem feijão, onde a gente tem soja, milho, sorgo, podemos pensar girassol na safra, e na safrinha a gente faz isso aqui. Então, esse talhão 1, que era um talhão safra, na safrinha, a gente faz as plantas de interesse comercial, né? A gente acabou de tirar feijão safrinha, soja safrinha, e a gente tem as plantas de cobertura. Pessoal, então, nesse sistema aqui, a gente busca entender o efeito das rotações de cultura e uma adoção maior de plantas de cobertura sobre o sistema produtivo, né? E sobre a questão agronômica e econômica também dos sistemas de produção. Tá? Então, um dos gargalos que a gente tem é justamente esse período entre safra, soja e trigo, onde a gente avaliou algumas plantas de cobertura nesse intervalo. Vocês podem ver aqui, a gente tem Crotalaria juncia e tem trigo mourisco, tá? Que eu acho o trigo mourisco fantástico também, mas em anos que não tem geada na agricultura orgânica, ele pode ser problema. E como resolver isso? Né? Reduzir o intervalo entre a emergência e o manejo de semeadura de trigo por uns 45, 50 dias. Aí ele não vai ter produzido semente e ele se torna viável no sistema. Ele vai entregar uma menor quantidade de biomassa, mas ele é uma opção, né? De uso de planta de cobertura nessa rotação trigo-soja. Antigamente, a gente tinha pousio o inverno todo, hoje o nosso pousio é esse período entre safra e trigo-soja. Como eu disse, essa planta de cobertura ela é fantástica, porque o produtor não tem problema com compra de semente, uma vez que ele pode facilmente colher semente. Tá? A gente avaliou aqui na UTF 2 anos, produtividade média de 1.150, 1.100 quilos de semente por hectare. Então, essa é a questão, né? O produtor pode produzir a própria semente, mas se ele não colher a semente, deixar essa semente ficar no campo, ele vai ter vários fluxos de emergência e isso pode atrapalhar ele depois na sequência. Olhem essa foto, pessoal, aonde o trigo está acamado era a resteva de Crotalaria. Até ao fundo, assim, dá para ver a Crotalaria ainda alta, né? Que mostra para nós um efeito bem nítido aí da fixação biológica da Crotalaria no sistema. Né? Aqui, uma facilidade, como a decomposição da palhada é rápida, né? Isso aqui tem 20 dias pós-semeadura e o milheto já está desaparecendo. Então, é importante também a gente manter essa cobertura, né? E esse intervalo, às vezes, de tempo não precisa ser tão grande entre o manejo e a semeadura do trigo. Aqui, ó, eu tenho uma foto, né, com um crisopídeo e uma joaninha, né, que justamente estão nesse período entre safra, né, nas plantas de cobertura e depois vão ser amigos naturais aí para combate de pulgão no trigo. Então, eu consigo aumentar muito essa diversidade biológica aí de amigos naturais para o controle de pragas depois no trigo na sequência. O PC já falava, e eu inseri aqui esse slide agora, para mostrar a produção de massa seca dessas plantas de cobertura. Peço desculpa porque está em inglês, né? Nós, como servidor público, somos cobrados por publicação e por número de citação, e, enfim, tem que estar em inglês para buscar esse viés. Qualquer coisa eu posso ajudar, se tiver dificuldade, né? Mas eu tenho 2018, 2019 ali, tá? E vocês têm 18 dias após semeadura, 32 dias e o acúmulo de massa seca. Então, olhem que fantástico isso, né, gente? O potencial do milheto em acumular biomassa ali, né? Em 57 dias, 6,6 toneladas de massa seca.
isso dá uma capacidade de ciclagem de nutrientes, né, de supressão de daninha, é algo fantástico. E abaixo tem o trigo mourisco ali também, ó. Tá? Vocês podem ver até que de 57 para 74 dias, eu saio de 5.000 para 4.400 quilos de massa seca. Isso acontece em 2019 também. Isso é pela deiscência da semente, né, que acaba caindo no solo. E aí, vamos adiante, para tempo é curto, né? O que a gente observa? Aqui, a produtividade do trigo ali, né? O AD é Anticipated Desiccation, né? Dessecação antecipada, e o DS é dessecação na semeadura. Então, chama atenção, assim, claro que isso aqui está num viés convencional, mas eu diria para vocês que dá para se fazer tranquilamente com trigo mourisco, desde respeitando aquele intervalo de tempo ali, sem problema, tá? Para não ter ressemeadura natural. E a crotalária júncia também, ó, podem observar que a produtividade do trigo entre dessecar antecipado ou dessecar no dia não tem diferença nenhuma. Então, seriam duas opções de planta que poderiam ser utilizadas nessa entre-safra sem necessidade de dessecação prévia e que vão né, ajudar o trigo, apesar de que aqui a gente não teve diferença para o follow, né, que é o controle, que é o pousio. Logicamente, pelo fato de que os benefícios que a planta de cobertura entrega, muitas vezes, elas têm que ser olhadas sobre um ponto de vista de sistema de produção, de médio e longo prazo, né? Isso não é mágica, não vai acontecer da noite para o dia. Tá? Então, aqui nesse sistema a gente tem ali, né, milho, feijão, as plantas de cobertura, tá? Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, acho que eu vou conseguir fazer isso. Parar a apresentação. Se vocês me permitem, vou pegar uma janela aqui e vou vídeos, ó. Estando plantas de crotalária, aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aí. Tá, vou passar ele aqui para vocês verem, então, como que está essa realidade aqui, ó. Aqui, ó. Hoje é dia 15 de maio, eu vou registrar a realidade aqui do talhão 5 e 6, tá? Que é uma realidade pós-milho e pós-soja. Então, esse talhão 6, a gente tinha soja, plantado dia 25 de setembro, 95R90, foi colhido no dia 27 de janeiro, e a gente fez milho safrinha. Tá? Eu tenho milho com e sem braquiária no meio. Tá? Aqui a gente tem uma parcela que tinha feijão. Março e abril foi muito seco, então esse feijão produziu em torno de 20 e poucas sacas por hectare. E aqui a gente tem as plantas de cobertura. Foi seco, abortamento foliar na crotalária júncia, um pouco de doença, tá? Crotalária júncia. Aqui a gente tem um mix milheto, braquiária e crotalária. Aqui uma parcela só braquiária. Uma parcela de lab-lab. E aqui uma parcela de milheto. Então esse é o talhão 6. No talhão 5, nós tínhamos milho safra, também foi colhido 27 de janeiro, né, e foi plantado, então, soja safrinha. Tá? Essa área não foi dessecada, está pronta para colheita. Feijão safrinha, inclusive já foi semeado aqui aveia e nabo nessa área. Tá? Aveia e nabo. E agora, sobre a parcela de lab-lab, crotalária, júncia, vai ser feita a semeadura de aveia e nabo também. Essa é aquela parcela que a gente tem um mix crotalária e braquiária. Vocês podem ver agora que a braquiária vai ficar vegetando, vai ocupar os espaços. Então, nessa área, a
a gente não faz aveia e nabo. Nessa área que é só milheto, sim, vai fazer aveia e nabo. Na área que foi plantado braquiária, ó, essa área aqui, em função de não ter condição de fazer plantabilidade, a gente não planta nabo por cima, só vai fazer o manejo de dessecação e vai ficar aqui para a próxima safra de verão. Tá? Então esse é o talhão 5 e 6, o experimento de sistemas de produção, rotação de cultura, com e sem uso de planta de cobertura na safra. Muitas vezes é difícil a gente convencer o produtor a colocar essas plantas de cobertura. Principalmente as de verão, que era o que o PC também falou, alguns exemplos e tal, mas eu acredito que elas são fundamentais e não vejo mesmo na modalidade convencional, a gente ter sustentabilidade se a gente não fizer o uso delas, tá? Então, muitas vezes ele não tem utilizado essas plantas de cobertura para aquilo que eu estava falando no outro momento lá, né? O produtor não vê as vantagens que ela entrega. Sim, essas plantas de cobertura é semeado pós-soja, pós-milho, início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, tá? Respondendo a pergunta. Então, ali, né, precisamos mudar o nosso canal de comunicação no sentido de dizer que as plantas de cobertura entregam uma viabilidade muito grande para o sistema em termos de reais por hectare. Aqui eu tenho o plantio sobre essas plantas de cobertura, eu tenho aqui uma situação de aveia e nabo, e depois eu faço milho nessas áreas, eu tenho 0 problema de planta daninha. Tá? Até eu deixei aqui uma pergunta, né? Aqui está a área, o talhão, onde eu faço aveia e nabo em cima de todas essas áreas. Coloquei uma pergunta aqui, precisa dessecar o nabo para plantar milho? Ou dá só para rolar ele e fazer milho? Então, essa era uma dúvida que eu tinha com o PC, vocês podem ver que ele foi dessecado, porque eu tinha insegurança, né? Vou trocar uma ideia com o PC, uma parte foi rolado só, uma parte nem enrolado foi só plantado o milho por cima, sem dessecar, e visualmente, depois não coloquei a foto aqui, mas visualmente eu não vi muita diferença no desenvolvimento do milho, então a gente acredita que só rolar seja suficiente. Como a gente planta esse nabo em cima dessa crotalária, desse milheto, se a gente retardar um pouco o posicionamento dele, eu consigo fazer esse milho em início de setembro sem problema de sementeira, né? Tá? Essa foto que vocês estão vendo aqui, gente, ó, ela é de uma braquiária pós-consórcio, ela é de consórcio com milho, eu colhi o milho safra e ficou a braquiária no sistema, tá? E aqui eu estou plantando soja em cima dela, tá? Então eu entendo que no modelo orgânico tem essa dificuldade. O PC, em conjunto comigo, a gente tem tentado colocar o nabo como uma estratégia de supressão dessa braquiária, tem que melhorar, talvez colocar um pouco antes, não ter tanta biomassa dessa braquiária, ter geada no inverno, e a soja vem na sequência, tá aqui, né, sem problema de estiolamento, tá, se desenvolvendo muito bem. Então, eu reduzi a lavoura do vizinho, eu mostro isso novamente, porque nos últimos 2 anos isso tem sido uma realidade. Setembro seco, não consegue manejar a planta daninha, e a gente tem problemas muito grandes no convencional pela falta da adoção de planta de cobertura, tá? Eu até coloco aqui na situação 1 para vocês, ó, que a gente fez só o uso da dessecação, tá? Se a gente for considerar o sistema do produtor, tem dessecação sequencial, tem R$500 por alqueire de custo,
mais a perda da soja, então a gente pode dizer ali que a planta de cobertura me entregou R$ 1.300 de lucro por hectare. Tá? Então, assim, a gente, no meu ponto de vista, sensibiliza melhor e consegue vender esse sistema de produção. Tá? Por quê? Porque aqui, nesse slide, eu mostro para vocês, né, que esse é um outro trabalho que a gente tem à parte, onde a gente faz épocas de semeadura da soja, de ciclos de maturação e depois milho safrinha, tá? Eu vou pegar aqui o material de 5.1 de ciclo de maturação, tá aqui as produtividades, e ele vai me dar aqui a produtividade do milho, tá? Então, existe o viés econômico que a gente falava na aula, na fala passada, mas a consequência é esse aqui, né? A consequência é essa foto que vocês veem, que todo mundo vê em setembro, tá? Aqui, pessoal, duas fotos para mostrar alguns produtores que fazem milheto na rotação e não faz outra planta de cobertura por cima. Então, na esquerda, vocês podem ver a quantidade de buva que eu tenho no meio desse milheto, tá? À direita, não sei se vocês conseguem identificar qual que é a espécie aí que eu estou apresentando para vocês. Essa espécie aí é o trigo mourisco, tá? E o que a gente vê? Praticamente zero de buva, tá? Enquanto que no milheto eu tenho essa quantidade de buva aí que vocês estão vendo, tá? Então eu consigo reduzir de 60 buvas por metro quadrado, tá? Para 5,6 buvas por metro quadrado, principalmente ainda quando eu faço aveia em cima desse trigo mourisco. Na braquiária, eu estou saindo de 60 buvas por metro quadrado para 4 buvas por metro quadrado, tá? Então, esse período outonal, inverno, ele é decisivo no manejo de plantas daninhas, o Pedro aborda isso também, e a rotação, a espécie que eu coloco é que vai definir o sucesso do sistema. Eu tenho visto algumas situações do produtor colocar só milheto e não resolve, né? Então, ele quer colocar o milheto lá no final de fevereiro, quando ele tira o soja. Se ele colocar milheto, ele vai ter que colocar aveia por cima, porque só o milheto não consegue entregar a resposta que a gente quer em termos de produção de palha, cobertura de solo e supressão de bufo. Pessoal, a melhor estratégia para mim, para problema de buva, quando eu faço milho safrinha, é o consórcio com a braquiária. Por quê? Porque ele vai se desenvolvendo de forma conjunta com o milho, né, e vai cobrindo o solo, suprimindo a emergência de plantas daninhas, e consegue ocupar aquela janela lá que eu tenho pós-colheita de milho safrinha em julho, que até setembro não é feito nada sobre os solos, e até é discutível, não dá para fazer aveia, a braquiária cobre o solo e dá essa proteção no sistema produtivo. Como fazer isso dentro da modalidade do sistema orgânico de produção? A gente estabelece aqui na UTF a lanço pré-semeadura, funciona muito bem, e a gente tem uma semeadura múltipla onde a gente coloca a braquiária na caixa de semente de trigo, coloca um mangote e um disquinho duplo nas entrelinhas do milho. Tá? É o sistema que permite economizar semente e facilitar o consórcio. Então, como implantar? Se você tem uma semeadora múltipla, na entrelinha. Se você não tem, você faz a lanço. Outra pergunta que eu coloco aqui. Como reduzir competição? Reduzindo taxa de semeadura. Tá? Quando a gente começou a trabalhar aqui, 3 anos atrás, com o consórcio milho e braquiária, a gente usava 10, 12 quilos de braquiária por hectare. Tá? E isso era o nosso principal tiro no pé. Então, a gente tem que trabalhar com taxa de semeadura de 3 a 4 quilos de braquiária por hectare. Tá? No modelo orgânico, eu imagino que uma estratégia de fazer isso é 3, 4 quilos de semente por hectare, e talvez fazer o estabelecimento quando esse milho esteja lá com uma ou duas folhas, tá? A lanço pós-emergência do milho.
porque aí quando a braquiária germinar, ela vai, eu entendo que a gente tem que avançar no sentido de como controlar essa braquiária depois, tá? Não há necessidade de incorporar a semente. Claro que essa foto, tem uma foto aqui, essa foto vinha de milho de silagem, a gente plantou milho de novo, então o solo não tinha tanta cobertura, mas a gente faz o sistema, quando a gente joga a semente antes da semeadura do milho, a remoção do solo na linha de semeadura garante uma emergência muito boa da braquiária, tá? É um problema mesmo no orgânico, mas eu estou mostrando algumas coisas que a gente tem trabalhado no viés convencional, que tem ajudado muito, né, a reduzir problemas de plantas daninhas, tá? Perfeito. De como manejar ela no orgânico, tá? E são coisas que a gente tem que avançar, porque ela consegue entregar isso aqui que vocês veem na foto, né? Aonde o solo está descoberto, na entrelinha ali das parcelas, a gente tem buva de metro. E aonde a gente tem a braquiária, a gente não tem buva. Tá? Então, esse é o caminho. Tá? Ou aqui, essa realidade. Tá? Também, no modelo convencional, onde a gente tem degradação de solo, principalmente estrutura física de solo, né? E aí a gente tem essa realidade aqui, tá? Vocês podem ver que aqui eu tenho milho consorciado com a braquiária, fiz silagem, essa braquiária que vocês veem à esquerda aí é rebrota, pós a silagem, ou eu plantei sorgo, como uma outra opção, tá? Então, eu estou produzindo 52 toneladas de braquiária de massa verde, né, 12,5 de massa seca, sem adubação nenhuma, tá? Só deixei ela retomar crescimento depois da silagem do milho, e eu destaco para vocês que essa silagem foi feita num dia chuvoso e o solo ficou num estado bem complicado assim, tá? Então, enquanto nesse sistema aqui, obrigatoriamente, o produtor tem que trabalhar com escarificação de solo, com grade, com remobilização de solo, via de regra é isso que se faz. Nesse sistema aqui, eu não preciso fazer milho silagem 2 vezes, eu não preciso fazer sorgo, e eu tenho a braquiária no sistema dando pastejo e resolvendo o problema de física de solo. Tá? Uma outra linha que a gente tem trabalhado aqui no sistema de diversificação são os cultivos intercalares, os consórcios, tá? Que permite reduzir aporte de nitrogênio, por exemplo. Tá? Agora a gente está numa linha de pesquisa com níveis de N, e logo eu vou ter os dados para mostrar para vocês. Então, vocês têm aqui à esquerda um consórcio milho-soja e à direita um consórcio milho-crotalária júncia. Tá? Aqui, vocês podem ver a agressividade da crotalária júncia. A gente fez os microcilos e está com as amostras a nível de laboratório para determinar a qualidade bromatológica de silagem. Tá? Mas a gente tem assim, certeza que é possível reduzir aporte de N no milho quando eu coloco essa leguminosa na entrelinha. Então, sem fugir muito do viés rotação de cultura, mas aqui no sentido de aumentar a diversidade do sistema, eu mostro para vocês essa realidade que a gente tem trabalhado, tá? Pensando no viés silagem. Aqui é como que a gente faz, muito simples. Vocês podem ver que a semente de soja não tem tratamento, e nem é semente, é uma soja salva. Então, a gente brinca, né? Eu brinco assim com os alunos, PC, de que não existe nenhuma espécie de planta de cobertura que seja tão barata quanto a soja. Tá? 60 quilos de semente por hectare e uma saca, e uma capacidade de fixação biológica fantástica. Claro que ela é hospedeira de praga e doença, então tem que saber trabalhar com ela. Olha o desenvolvimento, aqui os arranjos que a gente tem trabalhado. Aqui é milho de 90 com uma linha de soja no meio, tá? Aqui é 2 linhas milho, 2 linhas soja. E para quem faz silagem, eu não sei se é o viés do grupo também, né? Mas eu acho que no sul do Brasil a pecuária leiteira é muito forte, então talvez seja de interesse de todos. E aqui eu vou mostrar os dados de produtividade para vocês, tá?
Observem que o M60 ali, que é o milho solteiro, produziu 23 toneladas de massa seca, acúmulo de biomassa de milho. Quando eu tenho, pegar aqui 2 linhas milho e 2 linhas soja, ó, eu produzo menos quantidade de milho, mas quando eu somo a produtividade da soja, eu vou lá para 24 toneladas de massa seca por hectare. Tá? Então, aí eu quero mostrar, né, com uma estratégia, isso como uma estratégia de reduzir aporte de N e produzir mais proteína bruta por hectare, e é isso que esse slide mostra. O milho solteiro, aqui embaixo, vocês podem ver, 1.957 quilos de proteína bruta por hectare. O milho em consórcio com soja, 2 linhas milho e 2 linhas soja, 2.400 quilos de proteína bruta por hectare. Tá? Então, a gente diversifica o sistema, aumenta a produção de proteína e pode usar menos nitrogênio no sistema. Tá? E ainda suprime daninha, né? Vocês estão vendo essa foto aqui, a quantidade de erva quente que eu tenho no meio, tá? E aqui vocês estão vendo a realidade com a soja. Tá? Então, a gente avaliou o grão também, a gente teve perdas aí de 5% a 7% no grão de milho, mas é impressionante a capacidade que ela tem de supressão de daninhas. Tá? Então, é uma coisa para se pensar também, como ela no sistema, leguminosa, fazendo fixação biológica e suprimindo daninho. Nessa área aqui, eu tenho 0 de plantas daninhas. Né? Tá? Então, associando algumas coisas aí. Tá? O Jonathan pede a qualidade da silagem, né? Vai influenciar, sim, Jonathan, na qualidade do material, vai melhorar a qualidade do material. A gente não teve diferença para FDN e FDA e teve aumento muito significativo em termos de proteína bruta. Tá? Bom, pessoal, então, a gente tem que colocar na balança aí os prós e contras, né? E entender todos esses prós, né, que a rotação entrega. Quando eu coloco isso num sentido de retorno de longo prazo, tem vários trabalhos, não tem cientificamente quem discuta de que o retorno é superior nos sistemas onde eu adoto rotação de cultura e planta de cobertura. O problema é esse imediatismo, né, muitas vezes adotado por uma parte dos produtores, que precisa ser trabalhado, que precisa haver uma consciência de que haja essa mudança. Então, esse trabalho que eu apresentei para vocês, ele busca justamente fazer essa avaliação, né? Do que a planta de cobertura pode entregar para ele no médio prazo. Tá? Os nossos solos, eles são muito resilientes, né? Então, eles toleram muita coisa, mas muitas vezes essa manutenção de produtividade em safra e safrinha, elas estão em função do uso aí de 15, 17 sacas de adubo por alqueire na safra, mais 10 ou 12 sacas de adubo na safrinha, ou seja, eu estou usando aí 1,5 tonelada de adubo por alqueire, e num custo de produção que está representando 35%, 40% do meu custo total, e a minha produtividade está sendo mantida em cima disso. Tá? Então, a gente defende, né, essa estabilidade aí que a rotação de culturas entrega no sistema, né, que a gente sabe que vai permitir, em anos secos, produzir 25, 30 sacas a mais de soja por alqueire, num ano onde todo mundo vai estar descapitalizado, com dificuldade econômica, esse produtor vai estar com uma colheita estável, tendo lucro no sistema, né? E eu acho que isso aí também tem uma redução de pressão de seleção, né, muito grande, tá? Eu falava para vocês que eu sou favorável ao cultivo em safrinha, desde que ele seja feito em parte da área. Tá? Uma parte da área pode ser utilizado, mas não é
não é o caminho para ser adotado aí, como vem sendo feito por muitos produtores na área total. Tá? Então, diversificar para reduzir risco, né? Trabalhar com combinação de épocas e ciclos de maturação para abrir janela para as plantas de cobertura, traduzir as vantagens das plantas de cobertura para uma linguagem em termos de valor. Eu enfatizo que talvez para esse grupo isso não seja necessário, mas eu acho que para os extensionistas, né, a gente tem que pensar em levar essa mensagem. Quando eu aumento a macroporosidade de 11% para 13%, o que isso significa, né, em termos de capacidade de armazenagem de água, mas ainda mais importante, o que isso significa em termos de estabilidade produtiva e porosidade de soja. Tá? Então, se 1 milímetro de chuva, num período 15 dias pré e 15 dias pós pendoamento do milho, 1 milímetro de chuva representa 20 quilos de milho por hectare. Nesse sistema, onde eu armazeno mais água, qual que é a capacidade que esse meu sistema vai ter, né, e manter potencial produtivo? Eu tenho convicção, né, de que 80% das áreas têm problema de física do solo, e hoje a gente resolve o problema de física do solo fazendo escarificação, com custo operacional alto, tá? E com vida útil muito baixa. E a gente vai continuar nesse modelo de agricultura se a gente não entender que a rotação precisa ser feita para produzir raiz, para ter gramínea, para produzir palha, para melhorar a física do solo e sistema produtivo. Tá? Gente, eu vou finalizar, porque, né, horário aqui, só agradecendo. Então, vocês me perdoem aí, qualquer coisa pelo meu jeito de trabalhar na plataforma, e dizer assim que é muito mais difícil produzir no modelo orgânico, porque exige muito mais conhecimento, muito mais dedicação e vontade, e que vocês, com certeza, têm muito mais desafios a ser superado, né? Mas, por outro lado, é um modelo que não se discute a questão de viabilidade e sustentabilidade dele, que eu tenho feito o que eu posso dentro do convencional para melhorar o convencional e puxar ele, entregar vantagens que a gente possa ter, mas coisas que funcionam no orgânico que eu consiga pôr no meu convencional lá na medida do possível, eu vou, com certeza, sem dúvida nenhuma, estabelecendo também. Eu agradeço a Guebana por toda a ajuda que tem dado a mim, ao grupo, ao PC, né? E digo só que fico feliz de poder ter contribuído de alguma forma aí para esse nosso fórum de discussão.